Ei, você daí, tudo bem? Por aqui tá tudo bem também. Meu nome é Júnia e eu vim aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus com você. Você às vezes se pergunta como eu faço para evangelizar meu filho e falar do amor de Jesus para ele? Muitos pais pensam que evangelizar os filhos é sentar com eles na sala, ficar falando da palavra de Deus, isso pode, isso não pode e tal. E na minha experiência eu tenho percebido que às vezes isso não é o que mais vai funcionar. Você conversar da palavra de Deus com seu filho funciona muito bem depois que ele já entendeu quem é Jesus, o que é a graça, todos os benefícios que o reino te traz, mas isso é uma conversa do depois. O antes, eu acho que vem mais pelo exemplo. Se você quer saber o que mais contamina uma pessoa, é o exemplo. Se você quer contaminar o seu filho de coisas boas, dê bons exemplos. Se você quer que o seu filho transborde a graça de Deus, transborde primeiro. Ele precisa ver em você o Jesus Cristo que você tanto fala. Ele quer reconhecer Jesus Cristo através de você. Ele quer reconhecer Jesus Cristo na hora que você leva uma fechada no trânsito e ele vê a sua reação, ele vê a sua expressão facial. Ele quer reconhecer você na hora que ele vê você perdendo a paciência com ele mesmo, porque ele fez uma arte. Não digo que você não deva repreender o seu filho, mas às vezes tem muitas palavras que ferem 1000 vezes mais do que um tapa. Então, a gente tem que ter prudência com o que a gente fala para os nossos filhos. Na Bíblia está escrito, vossos pais não provoquei ira em vossos filhos. Então, a gente tem que ser prudente. Pense 1000 vezes antes de falar um não, porque às vezes a gente fala um não no impulso, e aí 3 minutos depois você está falando um sim. O seu filho não sabe nem exatamente o que você pensa, porque é não, é sim, é não, é sim. Pensa antes. Quando ele te perguntar alguma coisa que você vê que vai te desestruturar ou que você não está convicto da sua resposta, pensa antes de falar. Peça um tempo. Fala assim, olha, eu vou pensar a respeito disso, daqui a pouco eu te falo. É melhor do que você dizer não e daqui a pouco diz sim, ou então vice-versa. Pensa primeiro. Mas tenha certeza de uma coisa, o teu filho está atento a tudo que você fala, atento às suas expressões, e é nessa hora que ele reconhece o Jesus que existe em você. Ele vai prestar atenção em tudo isso. Quando você fala uma coisa que não é verdade, ele vai falar, poxa, se Jesus diz para não mentir, minha mãe mente. Se Jesus diz para não falar mal de alguém, a minha mãe fala, né? E ele vê isso. Você acha que às vezes você está no carro conversando com outra pessoa, que ele não está sentadinho no banco de trás, escutando você falar mal do pastor, da vizinha, do coral, enfim, do cunhado, de todo mundo? Eles estão atentos a tudo isso, muito mais do que você possa imaginar. Então, se você quer falar do amor de Jesus Cristo para o teu filho, você tem que ser o amor. Você tem que ser a pessoa que ele saiba que está transbordando o amor, que você não está mentindo. Então, quando você for falar para ele do amor de Jesus, ele vai falar, realmente é verdade, porque minha mãe é assim. A minha mãe não fala mal do outro, a minha mãe não mente, a minha mãe é uma pessoa realmente correta. Ela fala de Jesus porque ela transborda o que Jesus mandou falar. Então, para a gente falar do amor de Jesus Cristo, primeiro a gente tem que ser Ele. Os nossos filhos são as pessoas que mais nos reconhecem. Então, às vezes a gente vê igrejas com pastores e, enfim, que a família às vezes está desestruturada.
porque às vezes é muito fácil a gente falar, mas é muito difícil ser. Ser é uma coisa muito mais profunda, requer muito mais comprometimento, tá bom? Enfim, a gente fica por aqui. Até mais. Tchau, tchau.